Olá, você que gosta de cartomancia, tudo bem? Aqui quem está falando é o Marcos Tarog e seja bem-vindo ao nosso canal. Gente, nesse vídeo nós vamos falar de uma carta que é um terror aí, muita gente morre de medo de tirar essa carta, né? Que é a carta da Torre. Então nós vamos ver um pouco da simbologia dessa carta, né? E também expandir o nosso conceito, né, adivinhatório quando está usando essa carta, né, para não estar repetindo sempre destruição, tragédia, né, de uma forma automática. Então nós vamos ver a simbologia básica dessa carta, né, e o que você pode extrair dela durante uma adivinhação. Então vamos lá. Essa carta, ela é uma carta primeiramente que ela vem depois da carta do diabo, quer dizer, vem depois da carta dos excessos, da carta da vaidade, da soberba, né, que é o que representa o diabo. E vem antes da carta da estrela, que representa espiritualidade, humildade, um recomeço, né, muitas das vezes. Então, a carta da Torre, ela está ali no ápice de um momento assim de destruição, de interrupção, de sofrimento psicológico, de perda material, de interrupções abruptas, né, que a pessoa não desejaria fazer. Então, sem dúvida nenhuma, é uma carta muito negativa, a carta da Torre. Então, o que é que a gente vê aqui na imagem dessa carta, né? A gente vê uma torre, pessoas caindo dessa torre, janelas em chamas, a gente vê ao redor fumaça ou nuvens, né? Tá mais para fumaça do fogo, né? Pode ser nuvens também, né? Porque onde tem raio, né? Geralmente tem nuvens. A gente vê que é noite, né? A noite aí é uma coisa bem trevosa, né? Da ideia da coisa não tão clara. A gente vê uma coroa no alto da torre aí sendo derribada e as pessoas caindo no abismo, né? Sendo realmente derrubadas. E essa imagem, ela, além de falar de uma tragédia, de um acidente, de dor, de prejuízo, de sofrimento, ela traz também a ideia de confusão, né? Porque ela também está associada ao mito, né, da Torre de Babel, que é uma história que é contada aí que as pessoas queriam chegar até o céu, né, para poder construir para si um grande nome, quer dizer, motivado pela vaidade, e Deus ou os anjos interrompem essa construção para que o homem não se envaideça. E realmente faz muito sentido colocar essa analogia com o mito da Torre de Babel e também extrair os significados, por exemplo, nas relações, né, quando se trata da comunicação ou da forma de pensar, uma certa confusão. Por quê? Porque no mito da Torre de Babel, as pessoas foram confundidas. Cada um começou a falar numa língua diferente. Por isso, se espalharam, né? Não puderam mais se entender. E assim, cada um tomou seu destino e não puderam mais erguer a torre que envaideceria, né, o nome das pessoas que estariam construindo. Então, essa carta pode representar, tá certo? Agora, a chave para você extrair o significado certo de cada carta sempre será o contexto, né? E você entender bem o método de jogo que você está jogando, tá certo? Você deve saber, essa casa vai representar isso, essa aquilo, né? Ou então, se você vai jogar só uma carta ou um par de cartas, né, saber do que se trata o assunto,
né? Você não vai contextualizar sempre aquela mesma palavra. Interrupção, tragédia, sofrimento. Em alguns casos não é isso. Por exemplo, quando é um método de conselho, né? Hoje a gente colocou aí na comunidade essa carta como um conselho. Então, a torre, quando ela está dando um conselho, você vai pedir um conselho tarô e tirar a torre, essa carta ela vai estar lhe aconselhando o seguinte, que você deve procurar interromper algo que está mal fundamentado. Geralmente, né, que está muito cheio de soberba, de orgulho, de arrogância, de vaidade, né, de às vezes até uma coisa que é ilegal, algo que vai trazer problemas, uma ambição desmedida, né, porque ela carrega alguma coisa aí da informação da carta que veio antes dela, né, que seria o diabo, que muitas vezes representa isso, a vaidade, a ambição desmedida, né? No tarô sempre existe essa lógica de continuidade, né? Não é por acaso. Eu vou botar a torre aqui com uma carta 16 porque é assim mesmo. Não é, certo? Existe uma lógica sequencial. Mago, depois a papisa, depois a imperatriz, tá bom? Existe uma sequência lógica. Pois bem, então, quando essa carta aparece como conselho, ela está dizendo o seguinte, que você deve procurar observar a sua vida aí e ver em que área você está sendo vaidoso. E assim, muitas das vezes, assim que você tira, já é uma coisa que já está na sua imaginação, na sua consciência bem presente, né? Esse conselho que você tira. Então, né, não demora muito para você captar a ideia. Olha, deve ser para isso. Estou vaidoso, estou com muitas pretensões, estou com uma ambição muito grande em construir certa coisa. E a torre está dizendo aí, olha, cuidado que você vai se dar mal. Não, você vai levar uma pancada aí do céu, o raio, né, que aparece aqui, e vai causar um sofrimento a você, né? Então tome cuidado. Se for preciso, interrompa o projeto, né, que está sendo projetado no futuro, para que você não sofra. A carta da torre e a carta da morte são duas cartas que vão falar de sofrimento, certo? Só que a carta da morte, ela está mais ligada ao rompimento com algo do passado, enquanto que a torre, ela está ligada mais a algo que está sendo projetado para o futuro. Todas elas, né, ambas as cartas, morte e torre, elas têm uma ligação com o tempo presente, mas a carta da morte, ou ceifeiro, mais ligada ao presente e passado, e a torre ao presente e futuro, tá certo? Então é assim, quando você está tratando de algum assunto que diz respeito a algo palpável, algo material, algo físico, e aparece essa carta no jogo, né, tá dizendo aí que fatalmente você vai ter ou prejuízo, né, prejuízo financeiro, ou alguma perda material. Né? Por exemplo, se você joga para saber como será uma viagem, essa carta pode responder para você que ou essa viagem não vai acontecer, que vai ser interrompida, ou que nessa viagem você vai ter prejuízos, né, ou de dinheiro, ou um acidente, você pode se machucar, e em alguns casos pode representar até a morte física, né? Tem um jogo que eu gosto de fazer, que é o jogo da viagem, que eu coloco 3 casas. Primeiro, que representa o deslocamento de carro, moto, avião. Aí o outro é relações humanas. E o outro, se você vai conseguir resolver os negócios, então conselho, né? Então, por exemplo, se aparece essa carta aqui na casa do traslado, então
você corre um sério risco de sofrer um acidente sério na estrada ou no ar, né, dependendo do meio de transporte que você está usando. E se aparece nas relações humanas, né, pode mostrar simplesmente uma falha na comunicação, um desentendimento, você falando a língua diferente, né, da pessoa ou das pessoas com quem você vai estar interagindo nessa viagem. Se você vai para resolver um negócio, por exemplo, para comprar ou para vender algo, para, né, fazer algum acordo comercial, para ver alguma coisa da sua carreira, da sua profissão, e aparece ela, mostra o fracasso, né? Então, a carta da Torre é uma carta muito forte, ela é a carta mais negativa do tarô, sem dúvida nenhuma, a carta da Torre. Mas você não pode entrar em desespero quando sai uma carta dessa sempre. Por quê? Porque você tem que ver qual é o sistema de jogo que você está usando, qual é o método, qual é a casa, tá certo? Então, isso faz toda a diferença, tá certo? Então, gente, era isso que eu gostaria de falar, essas poucas palavras aqui sobre a carta da Torre. Gostaria de convidar você, caso você deseje aprender mais sobre o tarô, aprender a jogar, a gente disponibiliza aulas particulares, tá certo? Se quiser fazer a sua consulta particular comigo também, basta agendar comigo por meio dos endereços que vão estar na descrição do vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comente, deixe seu like, se inscreva se você gosta desses assuntos. E até a próxima. Um abraço. Tchau.